boa noite à audiência de vocês. Obrigada por me convidar por me dar esse espaço aqui. Acabei de sair da coletiva de imprensa sobre o impeachment, né, em que a deputada Carla Zambelli, que foi a autora, e falou sobre os motivos jurídicos, diplomáticos, enfim, tudo que afeta essa fala do Lula. E também foi anunciado que já temos 122 assinaturas e que não será protocolado hoje porque alguns deputados entraram em contato e pediram para a gente protocolar amanhã, porque tem mais gente que quer assinar. Amanhã também, inclusive, vai ter uma reunião da bancada evangélica e da bancada católica para tratar sobre isso, de posicionamentos dessas bancadas acerca dessa fala do Lula. Então, o impeachment finalizado e protocolado amanhã. Mas esse número, se nós batermos esse número de 124 deputados apoiando o impeachment com sua assinatura, será o maior apoio que o impeachment já teve dentro dessa casa. Então, ganha muita força, né? E todos os desdobramentos que estão acontecendo após essa fala preconceituosa, essa fala irresponsável, essa fala que não condiz com o líder de uma nação, no caso do presidente Lula, né, não é postura para um governante. Por exemplo, ele se tornou persona não grata em um país que tem relações comerciais com o Brasil, né? Isso tem consequências diplomáticas. Ele atacou um povo inteiro, né? E não atacou somente o país Israel, ele atacou os judeus. Então, o impeachment ele é baseado na Lei 1079 de 10 de abril de 1950, que é a lei do impeachment, e que no artigo 5º fala que são crimes de responsabilidade contra a existência política da União. No inciso 3, cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Certo? Então, várias lideranças estão pressionando para que o Lula peça desculpas, no mínimo, está se recusando. Inclusive o Padilha, que é o articulador aí do governo, declarou ontem, né? Eu li na imprensa que ele falou: não tenho que se retratar, foi a fala do Padilha. A posição está bem clara e está dada. Ou seja, não foi um erro de Lula, foi intencional ele tomar partido, vamos dizer assim, tomar um lado nessa questão do que está acontecendo lá na faixa de Gaza, do que está acontecendo em Israel, e isso tem consequências, terá consequências para o Brasil muito grave, né? Então ele inclusive usa de um momento da história do nazismo, né, do Holocausto, ele usa isso contra o povo que sofreu com o Holocausto. Então a reação do Netanyahu foi muito forte, a reação dos ministros de Israel, e vale lembrar que mesmo a oposição a Netanyahu em Israel ficou horrorizada com a fala do Lula. Os países árabes em volta ali de Israel têm uma posição mais que são, vamos dizer, não é contra, mas tem uma disputa ali com Israel, foram mais neutros do que o Lula, do que o presidente do Brasil. Então, olha o desgaste que isso vai dar para o Brasil em vários aspectos. Por isso que eu creio que esse é o pedido de impeachment com mais, que vai ter mais apoio, que vai ter mais força. Além do pedido de impeachment, também eu fiz uma moção de repúdio, né, e estamos pedindo apoio dos líderes para que vá à votação em plenário. Aí as pessoas perguntam, mas por que a moção de repúdio se tem o impeachment? O impeachment é um negócio que tem que ter o pedido, tem que ter a vontade política, e é um negócio que vai levar um pouco mais de tempo. A moção de repúdio pode ir a qualquer momento para a votação e os deputados vão ter que se posicionar. Quem vai passar pano para essa fala preconceituosa do Lula e quem vai de fato
mostrar que ficou descontente, que não aceita um presidente da República que não é presidente da República somente de alguns, é o presidente do Brasil, portanto ele tem o dever de representar todos os brasileiros e não só uma parcela da população. Deputada, boa noite. A gente conversou hoje no programa com o professor de Direito Penal Davi Tangerino. Ele analisou juridicamente esse embasamento para esse pedido de impeachment e trouxe para a gente de que não há absolutamente risco de entrada do Brasil em guerra com essa declaração. E trouxe também essa tese, né, uma possibilidade de que a oposição estaria ali aplicando um certo oportunismo político. Como a senhora responde a essa tese que está sendo levantada? Esse senhor... Oi? Ele é especialista em direito penal? Desculpa. Direito penal, professor de direito penal. Então, certamente o que ocasiona o impeachment, porque o impeachment tem a questão técnica e tem a questão jurídica e tem a questão política, né? Então ele fala em oportunismo político, ele já está tomando lado, para começar. E outra coisa, ele não leu o impeachment, porque a peça do impeachment ainda não foi disponibilizada para ninguém. Nós vamos protocolar amanhã, então ele não leu. Esse aqui é o fundamento principal, mas nós vamos, né, discorrer as questões comerciais, as questões diplomáticas. Então, o impeachment não é baseado somente nisso. Uma vez o presidente da casa, o Arthur Lira, foi perguntado por que ele não havia tocado para frente nenhum impeachment do presidente Bolsonaro à época. E ele respondeu, porque o impeachment é uma conjuntura, é questão econômica, questão de falta de apoio, que o presidente Bolsonaro nunca teve, né? Muitas pessoas ficaram 4 anos indo para a rua para garantir que ele não fosse tirado do poder, porque o meio político, o sistema, talvez quisesse que ele ficasse fora do poder, e a questão jurídica. Então, esses são os 3 componentes de um impeachment, certo? E essa fala do Lula gerar muitas consequências no campo da política. Creio que a imprensa, inclusive, grande mídia, tem divulgado isso, que a relação dele com o Congresso, ele já tem uma oposição forte. Pela primeira vez, o PT governa com uma oposição forte, né? Antes tinha uma oposição mais soft, vamos dizer assim, outras governaram. E vai ficando mais complicada a situação do Lula, a situação do governo, que já tem desrespeitado esse parlamento, né, entrando em outros aspectos, a questão da desoneração da folha de pagamento, que a gente aprova, eles não querem passar, eles não querem tocar para frente, querem judicializar tudo. Então demonstra que não ser um líder democrático, não ser um líder que respeita o voto popular de cada um que está aqui dentro, porque ele pode não gostar da deputada Júlia, por exemplo, que é a oposição, né, que sou uma apoiadora do presidente Bolsonaro, mas passada a eleição, como eu falei, ele tem que governar para todos os brasileiros e para todos aqueles que estão aqui dentro e tem uma representatividade. Ele tem que respeitar quando a gente aprova uma coisa aqui. O Lula tem que entender que ele não é um ditador, né? Ele não está governando sozinho ou junto com o judiciário, ele precisa respeitar o poder legislativo. Então, mais uma última questão bem rapidinho. A senhora falou agora há pouco do presidente Arthur Lira e a gente sabe que protocolar é só uma das fases, né? Para esse impeachment caminhar, ele depende da decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. A senhora acha que existe clima hoje na Câmara para Arthur Lira dar seguimento a esse pedido de impeachment? Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, eu diria que ainda não tem. Mas posso te garantir que o clima está sendo gerado. E não é por nós, não é pela oposição, como esse especialista em direito penal, aí, com todo respeito a ele, que eu não sei nem quem é, mas ele está equivocado, né, no que ele falou do impeachment. Esse clima está sendo gerado. E não é pela oposição, não é pelo PL, que é um partido de oposição, não é pelo Bolsonaro, porque o Lula adora falar do Bolsonaro, né, não fala dos feitos que o presidente Bolsonaro fez, inclusive aí no Nordeste, mas gosta de colocar a culpa de sua incompetência. Lula coloca a culpa da incompetência dele mesmo no Bolsonaro. Quem está gerando esse clima de impeachment
é o próprio Lula, o próprio governo, por justamente todos os motivos que eu falei agora, de não respeitar o parlamento. E agora ele ganha ares de persona não grata, ares, né? Ele ganha esses, não é ares, ele ganha de fato esse carinho de persona não grata num país como Israel, né? Sendo que nós temos muitos brasileiros, hoje o Eros Biondini falava pela bancada católica na coletiva, e ele falou: o Brasil é o país que mais envia peregrinos para Israel para visitar, né? Oswaldo Aranha foi um brasileiro, um dos responsáveis pela criação do Estado de Israel. Então nós temos história e nós não podemos respeitar essa história. E ele chamando o povo judeu que sofreu com o nazismo de nazista é o maior desrespeito que eu já vi, assim, um dos maiores desrespeitos de um líder, de um chefe de nação que eu já vi. E não pode ser assim, dessa forma, né? A gente sabe que tudo que eles não gostam, que eles não concordam, a esquerda costuma chamar de nazista. Por exemplo, a minha tiara que vocês estão vendo aqui, é que eu não sou do Ceará, talvez isso não saibam, mas eu sofro muito por usar ela, e que o PT me chama de nazista por isso, pela minha defesa da questão das armas, né, da legítima defesa, porque isso é de quem tem a descendência na cultura alemã, enfim, é uma coisa cultural do meu estado. Então eles acusam tudo que eles não gostam de nazista, de fascista, e agora usa do mesmo argumento, só que contra quem sofreu, contra o povo que sofreu com isso. Então demonstra, eu poderia falar que seria uma falta, uma incompetência, uma burrice, mas depois da fala do Padilha, eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que Lula fez questão de tomar essa posição. E quem está contra Israel nisso, por exemplo, quem cometeu as atrocidades em Israel? Foi um grupo terrorista, o grupo Hamas. Então, se Lula está contra Israel, Lula está abrindo as portas do Brasil para o terrorismo. Está dando esse sinal verde para um grupo terrorista, que inclusive agradeceu o Lula por sua fala no seu grupo do Telegram. Isso saiu na imprensa, saiu na grande mídia, saiu isso. Verificamos que era verdade também. Então, o Hamas, o grupo terrorista, está agradecendo o Lula por sua fala. Então, é a situação hoje que o presidente coloca o Brasil. Muito ruim, muito vergonhosa, muito complicada, e o descontentamento aqui na Câmara dos Deputados cresce a cada dia. É isso, a crise está gigantesca. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade aí nesse movimento pró-impeachment, a gente volta a conversar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo espaço. Um abraço aí pro pessoal do Ceará. Fiquem com Deus. Obrigado. A gente conversou agora com a deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina.